No mundo arco-íris, onde tudo deve ser tolerado e onde todos devem ser incluídos, vivemos, paradoxalmente, em um dos ambientes onde a perseguição social é uma das mais implacáveis. Sem direito de defesa, por um pronome errado, uma piada mal colocada ou uma opinião despretensiosa dada na hora errada, pronto, perde seu emprego, o direito de se expressar e, às vezes, até a conta no banco e o direito de existir. Você está demitido. Será que num mundo onde a tolerância está em alta, o perdão saiu de moda? Será que não devemos militar por um mundo com menos tolerância e menos inclusão e mais perdão? Para discutir esse tema, chamamos aqui o especialista em perdão da mesa, Carlos de Freitas, Felipe Trielli, o nosso homem rancoroso, ele que leva todas as mágoas pro coração, e Luigi Marnoto, que ensinou ele a ser... Que perdoou sempre. Não, você que ensinou o rancor pra ele. Não foi não. Não, essa duplinha aí eu vou te falar, viu? É difícil. Imperdoável, né? Isso que você tá falando. E eu também, eu sou o Lucas. Eu às vezes perdoo, às vezes não. Como todos os outros. Como qualquer pessoa normal. Deus que Embora me perdoe. você não seja normal. Como qualquer pessoa desse normal. tamanho. Algumas coisas que ele faz são normais. Você mudou o penteado de novo? Não mudei não, velho. Eu acho que tá do lado Não contrário, perdoarei do lado- jamais tá esse do lado comentário. contrário. Você perdoaria o Zé Dirceu? Já começou bem. Começou bem. Começou em alta o um negócio. cara que... Olha, aí tem aquela coisa, perdoar, você tem o perdão pela obrigação. Não. Eu sou obrigado a perdoar, posso Não, perdoar, perdão tem que mas ser é difícil. de coração. Perdão de senão não coração. adianta. Eu perdoo. Senão é só pela boca. É Não, que- se eu visse uma conversão dele sim. e o arrependimento dele. Agora, caso contrário, eu não tenho nem por que perdoar, porque eu nunca o condenei, não tenho, eu não tenho esse poder. Eu acho que quando a gente vai para essas pessoas públicas, assim, pessoas grandes, Hitler, você perdoaria Hitler? É difícil, porque assim, quando você pensa no mal que ele... Hitler é mais... né, o Zé Dirceu fez política ruim que foi um mal meio indireto, né? É um mal mais não que... Não, bom, o Zé Dirceu fez mal direto também, não tem essa. Todos eles fizeram mal. A questão é a seguinte, o mal tá feito. Tá feito, O mal tá o que feito. fazer. Né? E aí, o que fazer? Eu tentar... Fez, né? Olha, O mal tá feito. eu vi um documentário sobre os últimos julgados do Holocausto. No Nuremberg ali? Bem posterior. Não, bem posterior, tipo anos 90. Caramba. já. Que os caras, os caçadores lá de nazismo pegaram e mandaram. E os caras estão tudo velhinho, né? E Dá uma todo pena, velhinho, né? você acha que é falar. bonitinho, mas o velhinho também é canalha, né? Exato. E aí, assim, no julgamento, você que não sabe, né? não teve num campo de concentração, você fala, pô, tadinho do velho, né? Porra, já sofreu a vida inteira carregando esse troço nas costas. E ele chorava muito e tal, tinha. Aí, no meio do julgamento, Os caras mostram o que ele fez. levanta-se... Não, primeiro mostraram tudo e tal, que ele era da parte meio burocrática lá da coisa, mas abriu os portões para o pessoal ir para o gás. E aí, no meio do julgamento, levanta uma vítima do Holocausto, uma senhora, da idade dele mais ou menos, vai até a mesa, o julgamento fica paralisado, o júri, fica todo mundo falando, o que ela vai fazer? Vai matar o cara? Né? E ela foi em Que é a slow motion, primeira né? coisa. Porque é velha. É, velhinha, foi lá devagarinho, foi lá dar um beijo no cara e falou, eu te perdoo. Porque era dia do Yom Kippur. Cara, eu me arrepio de falar, porque... É bonito? Meu, você consegue um troço desse? Alguém Então, consegue? por que você se emociona? Porque é o bem. É o A bem. gente sabe, então, no fundo, a exatamente. gente sabe que é bonito ver o bem acontecer. Por mais que seja, não é, como é que é? Não é natural, não é intuitivo. Você, o cara te fez um mal, você quer revidar. Não direito, é instintivo, Não né? é Seu instintivo, instinto... mas você fala, foi contra-intuitivo, contra-instintivo, mas você se emociona, porque você sabe no fundo da sua alma que aquilo ali é um bem. Não, mas Claro que essa senhora ela foi massacrada, então, assim, não só pela mídia, como pelos pares judeus, os que militantes tristeza, lá. né? Cara. Tristeza. Não, ela foi muito... Eu tô com essa velhinha. Quer dizer, Mas não sei é se que eu tá. conseguiria. não sei se eu consigo, é isso que eu Não sei se eu digo. consigo, assim, Mas tem vários pontos aí que a gente está perdendo. Primeiro, quando eu falei que fez o mal mais direto, eu tô falando assim, os caras fizeram
gente diretamente, É, de fome, se é uma coisa empilhar cada mais um. cruel. É diferente de você roubar 1 milhão. Era uma política pública matar as pessoas, né? Eu não tô passando pano pro Zé Disseu, pelo amor de Deus. Mas Não, o tá que eu sim. quero dizer... Pareceu. Comunista. O que eu quero dizer é que é difícil você perdoar alguém porque você não é esse tipo de cara, porque é tudo muito abstrato também, né? É um cara longe de você. Quando você traz para uma coisa mais próxima, às vezes é mais difícil você perdoar um primo que falou alguma coisa pra você lá, do que um cara desse. Claro. Então, mas aí é uma questão seguinte, na nossa... Assim, perdoar no sócio fundo. escroto que você teve. Não, só que Na nossa vida, pessoa, acho que nem tá dentro da concepção de Deus se a gente tem ou não que perdoar, por exemplo, o Hitler. Não é parte, porque isso é uma então, coisa é o que que eu está digo. fora da nossa realidade. Da minha alçada, da nossa, inclusive. exato, da nossa alçada. Eu acho que a questão é justamente com as pessoas próximas e dentro do nosso hall de interferência, né, nas vidas, né? sim. Eu acho que está dentro disso. Se eu perdoo, não interessa. Então, é aí que eu ia chegar, porque tem gente, hoje em dia, que muitas vezes por conta de desavença política dentro da família, né, que é Então, pessoas que são aí sangue é do o seu ponto. sangue que você Sim. deveria defender, a pessoa, ela não fez nada, ela não matou ninguém, não xingou ninguém, ela só falou, tenho esta opinião política. E aquilo se torna um negócio imperdoável. Como Sim. ousa você acreditar em algo que eu não acredito? E a pessoa se sente muito ofendida por aquela crença, e eu entendo por quê que... imagina o cara que tá com a amígdala sequestrada, para usar um termo dos nossos queridos brasileirinhos, o cara que ele ouve o termo igualdade e ele já fica irritado. Dá um gatilho né? lá. Ele ouve diversidade, ele não sabe do que tá falando, pode estar falando de biodiversidade. E normalmente o cara que falando também não sabe do que tá falando. né? Exato. Muitas vezes. Então o cara fica irado. E aí ele já tá aquela associação por conta do lance do macartismo e o caramba que comunista mata e não sei o que, esse cara é comunista, esse aqui apoia aquele, portanto ele é comunista, portanto ele tá apoiando o genocídio. E aí vai, cria essa rede. É só a sobrinha dele de cabelo verde falando, pô, eu acho que igualdade é maneiro e eu gosto dessas pautas aqui. E vira aquela briga do inferno. E vice-versa, de todos os sim, lados, exato. né? Eu entendo a ofensa. Eu entendo o cara se sentir ofendido porque tem esse monte de associações na cabeça. E do outro lado, eu compreendo também, embora acho que... Pelo Não, meu eu vou né? falar, então, eu ia chegar nisso. Eu consigo compreender muito bem esse mecanismo, porque não é difícil. É o seguinte, quando o tiozão lá, meio reaça, meio, né, quando ele ouve a moça falar, não, mas o Che Guevara é legal. Quando o Che Guevara, que é uma coisa que está aqui na mesa, para ele já vê milhões de cadáveres, já pensa em Stalin, já pensa em... Porque ele tem essa informação e ele confia nessa informação, ele acredita nessa. Quando ela fala, o Che na cabeça dela, não é assim, bom, ele foi legal porque ele matou um monte de gente. Não, na cabeça dela é liberdade, poxa, igualdade, querer o bem, analfabetismo. querer o bem mundial. A mesma coisa quando o cara fala Jair Bolsonaro. Aí pra ela é o genocida, é um cara... Então, o problema maior, primeiro, é de comunicação, é um problema claro de comunicação, porque normalmente os dois querem o bem da humanidade, como ente abstrato. Né? Ninguém quer. A maioria das pessoas. Tirando o canalha. Tirando os caras. Ou o cara quer o bem pra ele mesmo. Eu voto no fulano porque ele vai me dar um emprego, ou porque vai melhorar a minha área de atuação, sei lá. É diferente. Mas em geral as pessoas falam, não, pô, eu quero uma coisa melhor. Então, você tá projetando no outro. São duas projeções opostas, diferentes. Exato, então, tá cada um falando uma coisa. Exatamente. Então. Por isso que o perdão, nesse caso, é tão difícil para essas pessoas. Porque, pô, o cara tá defendendo e me matou. Basicamente, um tá falando do outro. Nesse né? caso, é como se o cara teria que se forçar a perdoar uma coisa que o outro nem fez. Sim. Em teoria. Porque ele não tá explicitamente defendendo a morte do outro, na verdade. Né? Cara, recentemente teve um caso aí, que é a maior idiotice do mundo. Eu não acreditei a proporção que aquele negócio tomou. Tem um sujeito que chama Zangado, ele faz vídeo de joguinho. Ele tava jogando uma porra do joguinho, aí o personagem oferece ajuda, a mulher fala, não quero ajuda. Olha, pode ser porque a mulher é empoderada, pode ser porque a personagem tem trauma, pode ser pelo motivo que seja, que aquela linha de diálogo foi colocada ali. Mas o cara já tava cansado de militância e feminismo, o cara fala, puta, personagem xarope, empoderada, pô, eu não aguento mais essa merda. Né? E falou, tipo, assim,
uns 2 minutos ali, pô, um bagulho chato, em Hollywood já tá assim, nos videogames vai ficar pior. Passou, continuou o vídeo. Aí alguém falou, olha Cortou esse vídeo. Cortou e falou, olha, ele está despirocando por causa do negócio. E aí, nego começou a fazer vídeo. Teve um outro cara que fez um vídeo de 10 minutos. Reagindo a isso. Respondendo indiretamente. Nossa. Perda de tempo. Falando, histeria. A você- gente foi meio vítima disso com essa história dos Sim, russos, né? sim, É uma sim. histeria sobre algo que, né? Que é absolutamente Exato. irrisório. E aí, e olha que coisa esquisita, porque o cara, quando ele foi responder, ele falou, não, qual é o problema de ter mulher e de ter gay e de não sei o quê? Vocês têm... Ele responde a coisa que o cara nem falou. Exatamente. E ele responde a uma imagem que ele tem dessas pessoas que não é o que essas pessoas estão defendendo de fato. Né? Da mesma forma que... Olha, eu sei que o militante de 16 anos, bom, alguns têm muito mais de 16 anos e são igualmente bobos. Ele não está defendendo que o estilo de vida gay seja forçado sobre a minha família, ou as crianças que estão aqui em volta, etc. Eu sei que ele não está defendendo isso. É óbvio que ele não está. Mas o ponto é que eu acho que vai ter essas consequências. Sim. E me parece que já está tendo, dada a forma como as legislações estão sendo colocadas. E a gente tem esse problema de comunicação. Tem um problema de um perdão, que é um perdão muito difícil, porque é um perdão por algo que o outro não fez, e tem um problema de orgulho também. Sim, Então, o principal problema é esse. E aí Perdoar entra um ponto que é o seguinte, normalmente a pessoa que ela não perdoa o próximo, que ela tem essa dificuldade de escutar o próximo, de condenar o próximo, tem 2 pontos aí que eu gostaria de abordar, que é o lance da tolerância exacerbada, porque a gente tem essa mentalidade de que, a cultura da da tolerância tolerância. total, né? Tolerância Exato. absoluta. Que é falsa, né? Falsa. Por ter cultivado esse vírus maldito por muito tempo dentro de mim, eu tenho dificuldade para perdoar. Mas não porque eu me sinto muito ofendido. É porque quando a pessoa vem pedir desculpas, ao invés de eu acolher e falar, realmente, você me machucou e eu te perdoo, eu corto a coisa com uma indiferença absoluta. É o meu reflexo. Eu finjo que não me machucou e falo, não, tá tudo bem. Mas aquela parada fica lá dentro. Não é estou guardando rancor, não, tá tudo bem. Você é mulher? Esse filme... Não, é uma coisa que... Fingimento também é um orgulho, né? Essa Sim, coisa não, de você querer dizer que tá tudo bem é uma espécie de Exato. E aí orgulho. o lance é... não é que eu tô dissimulando... virou um cacoete mental mesmo, sim, sabe? Como todo... E aí, tá tudo bem. E aí passa. Aí rola uma coisa outra vez. Tá tudo bem de novo. E de repente, juntando. começa a acumular um estresse e de repente você tá muito puto e você não sabe por quê. E você desconta às vezes no cara uma... Aí ele faz uma coisa que nem é tão grave, É, você já... Não, e às vezes isso vem travestido de uma falsa humildade, de não, a pessoa fez uma besteira, por que eu ficaria irritado com isso? Não, a gente é falha, a gente fica irritado com besteira, isso tem que ser admitido. Claro. Então, antes de você conseguir perdoar, você tem que admitir que o que foi feito foi mal, que você se machucou, e é ruim admitir que você se machucou, porque você está admitindo que uma coisa idiota te afeta. Uma coisinha dessa. Agora, se você percebe que é idiota, você tem que, com o tempo, falar, pô, Exato. parar de ficar irritado com isso. Exato. Isso é um exercício diário, né, da Isso, nossa vida. Eu faço isso direto, eu também tenho essas coisas. Puta, Não, isso me irrita, isso me irrita. Aí esse eu falo, não, mas cara, exercício. porra, por que você tá me irritando? Bicho, não é, enfim, né? São coisas tão Quer pequenas. ficar né? forte nisso aí? Casa, velho. É um exercício... Não, mas é verdade, de certa mas forma. puta. É um exercício diário de... Porque no começo... Agora... Das duas tô coisas, recente. de tolerância e perdão. E de perdão. Não, eu casei agora... Tá recente, a gente se mudou há pouco tempo juntos. Então, tá fresco na memória essa coisa. Porque E você é o meu segundo casamento, né? Porque o primeiro não foi casamento, porque eu não casei na igreja, mas... Não, calma aí, as aspas tá no segundo, Tá não no no segundo casamento, tá bom? segundo. Puta. É que, O cara botou aspa em tudo. Tá no numeral, não. Eu tô que nem o Chandler, não, o Chandler, pode ser, porque o Chandler que não é Chandler, é o outro. Ah, não, é a menina, Joey. não é a... O Joey que não sabe usar aspas. é. Que não sabe usar aspas. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, tá fresco esse negócio de a gente mudar. Porque quando você muda, são coisas tão pequenas, do tipo assim, o saleiro fica em cima da pia ou embaixo. É uma bobagem, né? E aí é um exercício muito de... Mas é aquela bobagem que no dia a dia, se você descuidar, vai juntando e vai ficando. Então é um exercício de... Pô, a primeira vez você fica muito puto, a segunda você já tá um pouco melhor, a terceira você fala, pô, é bobagem mesmo. E realmente, eu percebo esse exercício, quando você primeiro precisa perceber que é uma bobagem.
Porque às vezes você fala que é uma bobagem, você nem se dá e deixa. Mas você fala, não, é uma bobagem, eu preciso, só que eu tô puto. Aí a segunda, pô, é uma bobagem, eu tô puto. Um pouquinho menos. Aí depois, pô, você tá rindo. É que nem o auto-perdão, que é uma dificuldade muito grande pra mim. Não sei se pra vocês também. Do tipo assim, quando eu faço uma cagada... Não, eu tenho mais dificuldade de me perdoar do que perdoar os outros. Eu acho que sim. Mas até isso, cara, eu tenho feito um eu bom sou trabalho. bom de perdão. Agora, essa coisa das mas irritações diárias, eu não sei se entra bem dentro desse campo do perdão. Porque é uma questão que, cara, você sabe que você tem algo... tolerância. E tolerância. Não é que preciso perdoar, porque... Aquela coisa você fala, pô, o Saleiro me irritou, fala, porra, põe o Saleiro no lugar. Pô, desculpa ter gritado com você, não era a minha intenção, né? São coisas pequenas, assim. Mas, cara, é que o perdão, ele entra em pontos muito mais profundos, mas também dentro disso. Não estou falando, por exemplo, às vezes você tem um convívio com alguém e aí num dia você explode. E aí você fica um dia sem se falar. Né? Não é aquelas irritaçõezinhas diárias, porque às vezes elas viram essa explosão. Na verdade, corrige, tudo que é isso mesmo. A questão é exatamente essa. A questão é que eu tava montando na cabeça a questão é exatamente essa. É você acumular coisas. E aí estoura. Vai não perdoando, mas... não perdoa porque nem precisa. E aí algo que era pequeno vira grande. E aí todo vício, todo pecado, ele tem esse efeito. O pecado nada mais é do que uma burrice do diabo. Porque você começa a juntar esse de orgulho em orgulho e aquele negócio nubla a sua visão de um jeito que você começa a ver as coisas de forma absolutamente distorcida. Da mesma forma que o cara, por orgulho, vê o sobrinho dele como um genocida. Ou o sobrinho vê o tio bolsonarista dele como um genocida. Você tem esses casos das coisas pequenas que elas vão se acumulando, de repente você está achando que é o fim do mundo, um negócio muito idiota, que você sabia que era idiota desde o princípio. E aí, esse lance do auto-perdão era o outro ponto que eu ia tocar, que normalmente o cara que ele é muito severo com os outros, ele costuma ser severo com os próprios erros. Às vezes ele tem dificuldade de admitir o próprio erro, ou ele releva sem perdão, sabe? Sem um arrependimento. Na verdade, é como todo o mal vem mais ou menos daí, né? Você fala assim, eu fiz o mal, mas aí o diabo tá na justificativa, não tá no, você sabe que é mal. Sim. Mas aí, também eu tava estressado, mas também, só que você não faz isso com o outro. É aquele advogadozinho interno, né? Safado. Não, mas tudo bem. Mas eu acho que tem vários tipos de gente. Tem gente que às vezes é muito duro com o outro e não é consigo mesmo. Eu já vi muita gente eu assim. Conheço bastante. O cara não, porque aquele cara fez um não sei o que e já acabou de fazer. E ele não olha pra si, na verdade. Em geral, na militância de Twitter, a gente vê muito isso. Vê muito isso. É muito comum. Mas essa coisa, eu queria voltar só nesse negócio da discussão do tio bolsonarista. Porque você tocou num ponto e me acendeu uma luz que é exatamente isso. É mais do que só, aquele cara gosta do... ele matou um monte de gente. Não, se a minha sobrinha de cabelo verde tivesse no poder, ela ia me matar. E pra ela, se o meu tio tivesse no poder, ele ia me matar. Se ele tivesse o poder de fazer as coisas que ele acredita. Sendo que a gente tá mais certo que a menina de cabelo verde. Esse é o ponto. Porque normalmente quando eles chegam no poder, eles matam. Mas esse é o ponto. O ponto é o seguinte... tá bom, o outro tá errado. Você tem que admitir. Porque essa ideia da tolerância, ela deixa esse processo muito mais difícil. Nós temos que admitir todos os tipos de ideias, todas as ideias são ideias. E aí você se distancia do mal que é aquela ideia. Porque quando você coloca a tolerância como um valor absoluto, o bem deixa de ser um valor absoluto. Exatamente. Você passa a ser tolerante com o mal. Quando você olha para aquela ideia, você fala, isso aqui é mal. Mesmo que ele não saiba que é mal, ele está errado. E mesmo estando errado, eu perdoo. Não tá tudo bem, mas eu perdoo. Não tá tudo bem porque isso é mal. Então você tem que primeiro, olha que engraçado, não há perdão sem julgamento. Você não consegue perdoar algo que não é condenável. Não, é a mesma coisa do preconceito. Às vezes o preconceito ele é uma forma de um mecanismo de defesa, não é algo que você criou porque você se acha melhor do que os outros. Você tá às 2 horas da manhã na rua, vem um grupo com 3 caras assim, você fala assim, encapuzado. Você fala assim, cara, desculpa, não vou ficar aqui, eu vou virar. Que é uma forma de preconceito. Não, eu não tenho preconceito. Vai, passa, toma
O Theodor Adorno, ele tem, eu acho que é o Adorno, tenho quase certeza que é o Adorno, ele tem um negócio que eu achei ridículo quando eu li, talvez eu seja muito burro e não tenha entendido, que é uma espécie de um teste de personalidade fascista. Então, pessoas que advogam, por exemplo, que falam que tem o lance do respeito à autoridade, o respeito à autoridade que se estende à autoridade dos pais, etc., são pessoas que, para ele, são fascistas. Olha, você sabe a opinião desse pessoal sobre fascismo. Então, ele está basicamente criando um critério científico para um preconceito contra fascistas. Contra fascistas, entre aspas. E aí vai a Márcia Tiburcio lá e escreve isso de um jeito ruim. Turbo Tecnomacho. Pô, mas não é sátira esse título, não é uma piada? Não é? Não. É sério. Pô, ela não tá tipo, é o fascismo da vez, não é uma brincadeirinha? Não. Ela leva a sério a coisa da linguagem. E eu queria pontuar já logo. Você perdoa a Márcia Tiburcio? Eu perdoo. Não fez nada contra mim, vou perdoar o quê? É tão irrelevante que... Não. Olha, você sabe que agora que você falou, Márcia, eu pensei nesse... É difícil perdoar os jornalistas, por exemplo, que fizeram perseguição, por exemplo, a quem não quis tomar a picadinha. Esse é realmente perseguiram a gente, bem lembrado. Perseguiram... Bom, é difícil. Sabia que em Angola é tomar pica? Tomar pica. Portugal. Pica no inclusive. Na bunda isso, chamou de cu. Mas a gente não pode dissociar, eu acho essa coisa da tolerância é importante porque o perdão nunca está dissociado também da justiça. Isso. Então, assim, eu perdoo todo mundo vai para o céu porque Deus é misericordioso, afinal de contas, mas também é justo. E o que é justiça? É você dar o que é devido a quem é devido. Isso, dar a quantidade certa. A justa medida. Você não pode se colocar no lugar, né? Não. Quem tem o poder de perdoar, assim, por exemplo, de salvar é ele. Mas existe um grande equívoco comum entre o pessoal, porque, aliás, principalmente da esquerda, porque os cristãos mesmo que estudam não precisam, não tem. Mas a esquerda fala, você é tão cristão e quer prender o sujeito, você não vai perdoar? Não, né? Porque existe uma lei dos homens que que a gente vai seguir também, e que aqui o perdão no sentido é o perdão da alma, o perdão exatamente, da vida eterna. Se o cara se arrepender, tem toda uma história. Não adianta, o cara não se arrependeu, nem Deus vai perdoar. Vamos ficar todo mundo perdoando. Existe um tipo de punição e de intolerância que pode ser feita por amor. Sim. Você pode punir, você pode esbagaçar o sujeito por amor. Sim. E esbagaçar por amor deve ter gente pensando aí outra coisa. Mas gente pensando em outra coisa. Pessoal. Imagina, por exemplo, um cara que imagina um vlogueiro que era meio vesgo, depois deixou de ser vesgo, que ele ficou muito famoso. E com a fama dele, ele passou a não só espalhar ideias muito estranhas, como ele também se aproveitou do capital social dele, teve alguma coisa, parece, com criança que ele não devia ter. Cara, tirar esse cara do discurso público não é só uma punição arbitrária, é um ato de amor a ele, porque a fama dele, primeiro, levou... Tá levando ele pro inferno. Tá levando ele pro inferno, né? E outra, esse cara eu também... porque no começo ele era só um idiota, né? Sim. E de repente... aí isso foi tomando um escalamento, é isso? Exato. Escalona. Por mais esse blogueiro, imagine que as pessoas chamem ele de corno, né? Chamavam, pelo menos. E imagina que, na verdade, nos bastidores existem conversas de que ele não é bem o corno. E que, na verdade, ele usa do capital social dele para conseguir coisa com mulheres e ele as trata mal. E tem uns términos muito estranhos, umas coisas muito escrotas. E aí, de repente, o cara começa a usar droga e ele tem acesso a isso por causa da fama. Cara, é uma... Então, mas aí você já tá falando que você tem que tirar esse cara do... Sim, exatamente. Esse negócio aí... É o ponto. Pô, lascou. Esse cara não pode ficar aí. Então, não podemos ser tolerantes com o mal. Exato. Basicamente é isso. A tolerância não é um valor absoluto, que nem você falou. Exatamente. E aí, olha, mas tem outra coisa com a qual você está sendo tolerante. Com a existência desse cara. Até porque, de um ponto de vista cristão, é o seguinte. Se não tivesse jeito... Deus, por ser infinitamente misericordioso, já tinha matado. Se tá vivo ainda é porque dá pra dar um jeito. Não, eu não duvido. É o tipo do cara que se disser arrependido, eu acredito. Entendeu? Porque
Tem vários casos, pobre, né? Isso, tem vários, tem vários casos É uma de miséria. conversão. Pô, você não lembra do poeta ateu lá, aquele... Punheteu lá. Punheteu é emocionante. Punheteu. Porra, o cara foi esculhambado Punheteu é pelo... emocionante, é um negócio que eu não esperava ouvir hoje. Você né? lembra? Não faço ideia, mas a frase Você foi não lembra boa. desse Você não cara? lembra do Você não lembra desse Punheteu? cara? Não sei o que é isso. Tadinho. O Punheteu era uma vítima do Olavo de Carvalho. Mas uma vítima... Apanhava mais que mala velha. Coitado, o cara até tinha. Não sei se ele não tinha um probleminha de então. leve Não ali. sei, não. O Olavo falava, você precisa comer ovo, rapaz. Você Porque o cara ele tinha realmente uma Ele fisionomia... tinha uma empáfia também, né? Tinha. Ele apanhava também por. Tinha. Sim, porque E aí ele depois- era poeta e ateu. Era a página dele, poeta e ateu. Por isso que é Poeteu. Punheteu, E aí é, virou tá. o Punheteu, porque o o Olavo. Olavo tá apelidou certo. ele Punheteu. E esse cara, assim, não sei se antes do Olavo morrer, Foi depois, antes, né? foi Foi antes, antes, né? Foi antes. Antes ele pede perdão pro Olavo, fala assim, pô, me perdoa porque eu estava equivocado. É até bonito os É depoimentos. bonito o Punheteu, eu não falei, não é mentira. O punheteu é bonito. E o Olavo chegou e falou: tudo bem. Ótimo, exatamente. Aliás, isso Mas é o Olavo é uma característica do Olavo. positiva do Olavo. O Olavo, porra, se o cara Não, chegar... você Pô, ele falou- fez isso com o Constantino, ele fez isso com um monte de gente. Os caras, desculpa, Olavo. Tá, cara, O Constantino tá tudo escreveu bem. até livro sobre o cara. falando Olavo mal do cara. Falava um né? negócio que era muito engraçado. Ele falava, Ué, se o cara me passa pra trás, eu ajudo ele, me passa pra trás, eu perdoo. Agora, se ele vem e me passa pra trás de novo, eu até perdoo, mas me afasto do cara, porque daí é pela minha segurança. que é a postura correta, né? Porque assim, isso. o perdão, ele pressupõe, quando a pessoa quando ela pede perdão, pressupõe arrependimento. Se a pessoa está arrependida, olha, Ela não vai fazer de novo. ela não vai fazer de novo. E às vezes ela não se arrependeu mesmo. E, olha, você consegue, na convivência, e aí depende também da gravidade do mal e etc., com a convivência, perceber se a pessoa, ela de fato, ela tá mentindo na sacanagem ou se ela são só deslizes. E mesmo no caso que são só deslizes... Porque às vezes o cara é um pecado que o cara tem dificuldade de largar, sei lá. E aí, nesses casos, tem uma moderação aí também, que é o seguinte: dependendo do quão grave for, mesmo que não seja por mal, né, na má intenção, ou como diz a turma, na boa intenção, não é boa intenção, mas é boa intenção. Boa intenção. Toque só na boa intenção. De boa intenção, né? Né? O inferno tá cheio. Às vezes você precisa, Se pela afastar, sua segurança, pela segurança dos que estão próximos, fala, velho, você fica aí. E até da dele, né? Exatamente, Até da dele, que pra você ajudar, impede né? de pecar. Se ele tá próximo de mim, ele vai fazer bobagem. Então, Então é melhor sair de perto. Por isso que a lei serve, a punição na lei, ou a prisão, que o pessoal anti-prisão, que fala não pode, tem que perdoar todo mundo. Só não perdoa se o cara fizer uma piada, mas o resto não pode perdoar. Tem que perdoar todo mundo. Aí, a prisão serve um pouco também para afastar o cara do convívio, não é só para ressocializar, não é só para... Também, às vezes tem esse elemento, mas em geral é para afastar o cara, para proteger também as outras pessoas, né? Então, o perdão é que nem o Papa perdoou o cara que deu um tiro nele. Claro. É difícil. João Paulo II. Chamou o cara pra bater um papo ainda. Então, nesse ponto, eu tenho muito mais dificuldade de perdoar quem faz mal para pessoas que eu gosto do que para mim. Para mim, Sem eu tenho é muito mais fácil para mim. Cara, você não quer saber? Vai. Agora, então, para até pelo pessoas que eu aborrecimento, gosto, né? pessoas que eu... eu sou pessoas bom que em eu perdão. amo, aí fica mais difícil, aí é mais complicado. Sou fácil de perdoar, sobretudo quando me pedem perdão. Porque às vezes Sim. o cara não te pede Exato, perdão. exato. Você tem que perdoar, mesmo que o cara não te peça perdão. Como é que é Eu isso? tenho Tem que um perdoar? caso que eu tenho dificuldade, trabalho isso o tempo todo, quase que diariamente, porque o perdão é realmente uma das coisas mais difíceis da nossa religião, do cristianismo. Perdão verdadeiro. Sim. E para ser verdadeiro, você tem que fazer um trabalho, cara. Não dá, porque instintivamente você fala, pô, eu quero que esse... A vingança é quase natural. É quase natural, exatamente. Não, na verdade, vingança eu não quero. Mas é aquela reação. Mas você não quer, mas você não vai depende ficar de quem feliz em eu quero vê-lo que ele bem. se também. foda de algum jeito. Você não vai ficar, você não vai ficar Não é feliz em vingança, vê-lo bem. é aquela coisa, ver o cara se fuder e falar, É isso aí. por aí. não vou fazer, mas... Olha, Santo Afonso, bom. ele dizia que você não pode se regozijar pelo mal em si que acontece com outra pessoa, mas você pode ficar feliz pela impossibilidade do pecado. E aí você não, tem mas que no ser o caso é Santo pra se Afonso. fuder mesmo, né? Santo Afonso tá muito ali, a gente tá aqui. Eu gosto dele, ele é legal pra caramba. Não, também. Não, Só que ele tá lá. Mas, bicho, gente boa.
pra gente galgar onde ele chegou. Você tem eu não vou alguém chegar que você um não pouco longe consegue? dessa. Não, então, eu tava pensando justamente nisso. Eu acho que por bondade divina, eu nunca tive alguém direto que me fez um mal muito grande, sabe? Então isso, poxa... tem aquelas coisas de amigos, sabe? Aquela coisa que mas aí então, pra isso passa. Pra mim, trairagemzinha pequenininha. Não tenho, realmente assim, não me lembro. E se eu tive, fico muito feliz também de não lembrar. Se alguém me fez um mal muito grande... Não, eu tenho essa coisa da memória, eu esqueço. Eu também esqueço muito fácil. Mas a gente estava falando aqui que perdoa até ex-mulher, E sou do Luigi, sou do time do Luigi, que assim, a pessoa pediu perdão, cara, é assim. Porque tem um tipo de perdão brasileiro que me incomoda um pouco, aquele que você faz assim, pô, desculpa. Não, desculpa, mas olha, aí começa o sermão. Começou o sermão, eu falo, ó, eu retiro a desculpa. Não desculpa, não quero mais desculpar. Entendeu? Cara, se é pra dar sermão, então desculpa, bicho. O ato que eu tô, né, já tô indo falando, pô, aí a pessoa ainda quer dar sermão, aí pra mim não é perdão. Eu desculpo, mas aí vem mais fudeu. Então assim, perdoa, bicho, acabou, é zero. Zero. Voltou pro ponto de partida e vambora. Eu tenho dificuldade também, uma pessoa só. Que não é ninguém que as pessoas conhecem, porque vão achar que é cara que cancelou a gente. Ah, não, aí, imagina! Cara, Nossa. A maioria é um certo desprezo. Eu confesso que não é bem assim, perdão, mas é uma pessoas, espécie de... são pessoas que eu não quero... Preguiça. Eu tenho uma só que eu não quero nem ver, mas o resto é tudo de boa. Tem um sujeito que eu consigo lembrar, um cara que roubou coisa dentro de casa, quando morava junto, aquela porra. Um cleptomaníaco, tá bom. E aí, o negócio é o seguinte, é assim, se o cara me pedisse ajuda hoje, eu ajudava. Mas eu não vou botar, eu jamais botaria esse cara pra dentro de casa de novo. A não ser assim, que, pô, o cara tá morrendo, aí beleza, chega aí, até rouba, foda. Mas não morre, pelo menos, né? Não, são questões muito... Mas eu... Dificuldade porque perdoar mesmo. não é ser otário também. Sim. Isso tem que deixar então, claro. é que tá. Por isso que eu falo, essas pessoas é mais difícil alguém perdoar mesmo, alguém da família, porque é alguém que você vai conviver muito. E aí volta e meia vai repetir a mesma coisa, normalmente. Por isso que provavelmente você não perdoou. E aí é uma coisa que é recorrente, alguém muito folgado, faz as coisas e você não é mais assim... Né? E aí, eu acho que todo mundo aqui é meio assim, dificuldade de dizer não por umas coisas, tudo bem. Aí você vai deixando e tal, chega uma hora e você fala, porra. Agora, um cara que nem esses, cancelaram a gente, nem o de agora é mais fácil perdoar ainda. Se amanhã qualquer um desses me ligar e falar, porra, mas aqueles do passado que foram mais sacanas, né? Que foi meio na maldade. Na maldade, né? Esses aí, cara... Não quero nem saber. Mesmo. É difícil perdoar no coração. A não ser que você veja uma mudança realmente de... Mas alguém próximo... Aí é ruim porque tem a recorrência da convivência, né? Por isso que eu falei do casamento. Desculpa, por isso que eu falei do casamento. É um exercício, e é para isso mesmo que Deus juntou duas pessoas, porque ninguém é igual, todo mundo tem convivência. Claro, tem convivências mais fáceis, mais difíceis, mas sempre vai ter atrito, né? Sim. Então, ou com filho, né? Eu tô falando de casamento porque... Mãe, pai, né? Tem muita gente que tem dificuldade de perdoar os pais. Porque, pô, eu conheço várias pessoas. Conheço. Não, mas tem, cara. Assim, é uma coisa fácil daqui. Eu te perdoo por não me perdoar. Fácil do nosso lado, que assim, eu nunca tive nenhum tipo de problema sério com meus pais. Agora, tem gente que eu conheço, eu falo, pô, aí, assim, eu sempre falo assim, cara, perdoa porque é seu pai e sua mãe, mas assim, também não precisa conviver. Se afasta. Né? Você sabe que é um peso, é um problema. Que vai dar treta. Sai de perto. Não, um cara que bota o filho pra baixo, por exemplo. Tem, muito, cara, tem. E o negócio, se você não consegue lidar com isso... Aquelas coisas. Se você não consegue lidar com isso também, você vai até pecar por ficar perto. Vai ser um horror. E ele vai também, vai ser E tem um negócio na Bíblia que é bem interessante, só um, né? Só esse negócio. Tem um negócio que é o seguinte, a espada nas escrituras é um símbolo da justiça, né? Não é só a balança, como o pessoal pensa aí, que é Libra, não sei o que, mas a espada é um símbolo da justiça, porque ela é que executa, né? Tanto é que normalmente, até fora do simbolismo bíblico, em diversas tradições, você tem até a balança com a espada. Sim, né? O símbolo da justiça. A justiça tem a espada na mão, se eu não me engano. E a espada para baixo. Tem, para baixo. Porque ela executa, ela vem assim, né? E o Cristo, quando ele reaparece, em uma das visões do Apocalipse, ele aparece com uma espada. Sim. Né?
E aí, existe uma coisa aí, porque você pode ter uma atitude de pura justiça, de, ó, esse cara fez isso de errado e eu vou administrar exatamente essa punição aqui. Ou então você mantém um backlog de coisas que os outros fizeram errado para utilizar-se da autoridade no momento propício. E tem gente que é assim, especialista em fazer esse tipo de sacanagem, né? O cara fica aguardando. Esse cara tá fazendo alguma coisa de errado? Ele tá cometendo alguma injustiça? Não. Ele até pode fazer isso. O ponto é o seguinte, nas escrituras está lá, quem vive pela espada, morre pela espada. A partir do momento que você começa a fazer isso, cara, pode ter certeza, no primeiro deslize que você der, você vai assim... Vai vir uma enxurrada. Nossa, mas vai ser uma porrada assim, equivalente à severidade que você tinha com os outros. E mesmo que... E não só aqui, né? Exatamente. No julgamento final também. Internamente, você fica meio tenso também. Porque quando você começa a aplicar esse tipo de rigor com o julgamento do próximo, mesmo que seja um julgamento correto, assim, um julgamento proporcional, para não usar a palavra correta, porque, né, um julgamento extremamente proporcional, quando você começar a olhar para as suas coisas, os seus pequenos deslizes que você vai cometer, aquele negócio vai te comer por dentro. Sim. É muito difícil o cara conviver psicologicamente com isso. Está todo mundo de binóculo ali, né, bicho? É como o cara que vive... Porra, imagina o cara que é um militante profissional, por exemplo, do PT ou do PSOL. O cara que está no meio daquela galera que é assumidamente materialista, que trata a coisa na clave da utilidade e inutilidade, da revolução e o caramba. Esse cara sabe que, olha, sim, é coletivo, nós não temos uma lógica competitiva e não sei o quê. Mas ele sabe que se ele não for útil... descarte. Né? O cara que enxerga a coisa como é. E mesmo que ele não saiba, ele já deve estar olhando por cima do ombro, porque rola umas trairagens. Tem e-mail cristão rola pra caramba. Sim, fofoca, trairagem, onde tem homem, né? Onde tem homem. Aí você fala que, por exemplo, o cara da camada 4 é o cara que quer agradar todo mundo. O cara da camada 12 também. Porque o cara da camada 12 agrada por amor. Porque ele sabe que se ele for chato, exatamente. se ele for chato, ele vai incentivar o outro a pecar. O que tem de nego chato, que bota a gente pra pecar, porra, não é fácil. Então, assim, por favor. Não tá na 12. Nem nós. Nem nós. Mas é interessante isso, porque aí a gente pode entrar naquela coisa do cancelamento, né? Quando você tem a tolerância total, você está relativizando o bem e o mal. Fala. Inclusive, o cancelamento é um exemplo perfeito. O cara que na internet, é um exemplo prático, que ele cultiva um público que cancela os outros pelos mínimos erros, porque o cara que tem força para cancelar é o cara que tem esse público atrás dele. Né? Cancelador. É o cancelador. A galera também. Isso, exatamente. Quando esse cara comete um erro, essa mesma galera vem em cima dele, mas assim, com uma força que é ridícula. Mas então, a gente vive numa sociedade da tolerância total. Sempre tolerar, todas as ideias são toleráveis, todas as ações são toleráveis. Todas. Calma. Todas desde que... aí a gente vai chegar lá. E aí tudo é relativo, não existe bem e mal. Se não existe bem e mal, como que você vai perdoar? Não existe perdão. Por isso que hoje em dia, porque é o que você falou, o perdão pressupõe uma justiça. Uma justiça pressupõe você saber o que é certo e o que é errado. Né? Então, como que você vai perdoar se você não tem, se você tolera tudo? Você só pode perdoar se você fala, bom, isso é intolerável, você fez isso. Ok. Você não vai fazer de novo, está arrependido, você está perdoado. Ok? Beleza, segue o jogo, vamos lá. O que acontece? Como eles não perdoam nada nunca, porque tudo é tolerável, é engraçado, né? Mas eles pegam, por exemplo, o último caso foi aquele Russell, a gente falou recentemente dele. Brand. Ontem, não foi? Russell Brand. Ontem na gravação de ontem. O Russell Brand foi cancelado por fazer coisas que todo mundo já sabia que ele fazia. Ele sempre falou, fiz um monte de merda. E aí, porque ele falou uma coisa errada, ele foi cancelado. Só que ele foi cancelado por ser um desviado sexual, fazer coisas sexuais malucas. Que ele já era. Sim. Coisa que eles falam, não, mas não existe bem e mal, não existe... O sexo é livre, se você faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Então, assim, é uma loucura tão grande quando você relativiza, quando você tem tolerância a tudo, quando você...
tudo se desequilibra. É tudo porque se desequilibra. é aquela coisa, aquela vela máxima, que não sei de quem que é na igreja nada é permitido, mas tudo é perdoado. No mundo, tudo é permitido, mas nada é perdoado. É isso. É o ponto. Exatamente. Entendeu? Você tem toda a liberdade, faz o que você quiser, mas qualquer deslize, mano... Não, e vão qualquer deslize destruir assim. você. Se não rezar na cartilha. Exato, se não rezar na cartilha. E qualquer deslize da religião pagã deles, da religião oficial, materialista. Dos caras. Porque você pode fazer... Enquanto ele não estava falando mal do status quo ali, porra, o cara fazia tudo. E falava em público, faço tudo. Não tivemos uma assessora, uma ministra do Lírio que pegou o jatinho para ver um jogo de futebol. A esquerda inteira passou pano. Quando é contra o outro lado, puta, o cara não pode dar um passo. Eu não gosto nem de chamar isso de religião pagã, porque até o pagão ele tá querendo se religar com alguma coisa. Verdade, tudo que essa turma faz é desligar de tudo que é possível. É por isso que eu corrigi para materialista, né? É uma coisa... E eles não querem nem se religar ao material. O que esses caras querem é o materialismo prazer. histérico. Ponto. É um... histérico. Mas, materialismo histérico. Boa, hein? Você que inventou. Anota aí. Eu tenho mais 12 aqui, peraí. Parece que você juntou histórico com dialético, né? É bem engraçadinho, eu gostei. Pronto. Vai, segue. Perdoa aí, Perdoa, meu Deus. Você perdoa quem explica piada? Puta, eu tenho uma dificuldade, hein? Puta, isso é Sacanagem. difícil. Talvez ele seja até Quem bate palma fora do... Não, isso aí Puta, isso não dá. Não dá, né? Não, e tem um outro lance aí que é o seguinte, que para além da justiça ela voltar, né, a gente tem 2 pontos. O primeiro é que há uma justiça na misericórdia que aparenta ser injusta e tem, por outro lado, uma outra dimensão em relação ao perdão, que é essa coisa do arrependimento que a gente passou por cima, né? Porque, olha, existem 2 tipos de arrependimento. Isso é uma coisa que é muito peculiar à teologia católica, mas que faz sentido em qualquer contexto, Sim. apesar de serem termos católicos. Né? Que existe a contrição e existe a atrição. Né? A contrição é aquele arrependimento verdadeiro. É um arrependimento porque você vê que dor por ter feito mal. não é nem sentir, é que sentir é... Não precisa sentir nada. O lance é o seguinte... Pode sentir? Não, pode. Não, legal, não pode sentir. Pode, mas Tá, não precisa tá feito. sentir. Ah. Não é um sentimento. Obrigado. Você se arrepende. Você tem um arrependimento genuíno. Você vê, ó, esse mal é mal e eu me arrependo do mal porque ele é mal. Às vezes o cara não é sensível. Ele fala, realmente tá errado, não devia ter feito isso e eu vou tentar não fazer. É quase uma convicção, é mais uma convicção do que um sentimento, entendeu? A contrição. E é interior. Por exemplo, tem coisas que eu lembro, mas aí- só para exemplificar o que você está falando dessa contrição. Por exemplo, eu me reconverti agora, né? Me reconverti não, voltei, né? Voltei para casa. Tava fora. Então, lá fora, eu fiz um monte de bobagem, né? E aí eu tive minha primeira confissão, né? Depois de muitos anos. Minha primeira confissão não, primeira confissão nunca tive uma anterior. E aí eu confessei várias coisas, entre elas essa coisa específica que eu fiz, mas até hoje eu me arrependo. Eu ainda não desliguei, assim, eu falo, puta, Eu cara. também, eu tenho Não coisa consigo, que- sabe? Tipo, eu fico mal, fico triste de isso ter é uma feito. coisa É mais de um ter feito. remorso do que um arrependimento. o arrependimento. Mas aí eu acho que... Mas entra junto, né? Junto, Porque né? um arrependimento, acho que nesse ponto, tão genuíno, que eu fico pedindo o tempo inteiro, falando, espero que a pessoa que tenha sofrido com isso esteja bem. Um assassinato que eu cometi, ocultação de cadáver. Ocultação de cadáver. Não, é que foi para uma pessoa que já faleceu, enfim, não tem nem como pedir um perdão para ela, sabe? Tem um verso do Camões que é muito bom, que ele fala que ele tá, é a alma minha gentil que te partisse, né? É maminha, o famoso repousa, maminha. Maminha, ele, gente. ele fala... Gentil. Ele fala, se visse que pode merecer-te alguma coisa, a dor que me ficou da mágoa sem remédio de perder-te. Tem um negócio muito legal aí que é o seguinte, a dor que me ficou da mágoa sem remédio. A dor ela pode até ir embora, mas a mágoa não tem remédio. E o que é uma mágoa? A mágoa vem do latim mácula. E mácula é literalmente uma marca. Sim, uma mancha. É como se você levasse uma porrada ou fizesse um corte e fica uma cicatriz. Então tem uma marca ali que não sai. Entendeu? E é uma coisa que sempre que você olha, ela tá lá, né? Então, tem uma diferença disso pro remorso. Porque o remorso, ele é uma armadilha. É uma armadilha que muitas vezes previne o arrependimento. Meio orgulho também. O cara Não, fica Basta ver, Judas ficou com com remorso e... Exatamente. Judas, ele foi perdoado? Será? Em Judas, algum momento ele... Diga, meu caro.
as escrituras são bem claras. Quando o Pedro, o Pedro dá uma de gostosão, fala, que eu vou abandonar o Messias. Eu não. Sim, Ele fala, Pedrão, Olha, Pedrão, te ouve um galinho conheço. ali que depois a gente conversa. Vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Pedro deve ter ficado, veja que galo. de galo. Porque Negócio de galo. deve ser simbólico. Vou pensar, vou meditar. E aí ele vai lá, nega a Cristo 3 vezes e Cristo estende um olhar compassivo a Pedro. Ele não estende um olhar de você é um desgramado. Porra, você tá me negando. Ele olha e fala, tá errado, mas eu te perdoo. É o olhar que Cristo dá a Pedro. E esse é o mesmo olhar que Cristo dá para Judas. Né? O que acontece com Pedro? Pedro se arrepende e depois faz o que ele fez, né? Morre crucificado até de cabeça para baixo por Cristo. Né? O mesmo homem que negou a Cristo 3 vezes é E o foi que... a pedra também, né? Só explica que ele não foi crucificado por Cristo. Exatamente. Não. Foram Cristo os perdoou, romanos. quem não perdoou foi os Exato. romanos. Depois ele é crucificado por amor a Cristo. Olha, o cara que nega ele 3 vezes, depois ele demonstra essa virtude heróica, evidentemente que teve uma intervenção ali, né? Então mas Judas não. Judas, ele olha para aquilo, o Cristo estende o mesmo olhar a ele e ele rejeita o perdão. Ele rejeita o perdão e se agarra ao remorso. Ele não pensa, realmente, eu estava errado, eu vou ser perdoado e seguir em frente. Não. Ele não acredita na graça. Ele rejeita a graça. Ele é uma desesperança. O remorso ele leva à desesperança. Você fica muito tempo, eu não tenho jeito, que eu peco muito, que não sei o quê. Ô, meu filho, você está dizendo que a sua obstinação é mais forte do que o Deus onipotente, meu Deus. Então, A desesperança é um pecado também, né? É pecar contra Exatamente. o primeiro mandamento. Sim. E quando você fala que Deus não tem a capacidade de me salvar, você está dizendo. Dizem, eu não sei se isso é verdade, eu não sei onde eu ouvi também. É aquela coisa. Não tinha um cara que, quando alguém falava uma bobagem, falava, ele ouviu dizer. É mais ou menos isso, eu ouvi dizer, então eu não sei exatamente a fonte. Mas que existem poucas pessoas que a igreja diz que tem certeza que estão no inferno. E que o Judas é uma delas, não? Não sei, acho que sim. Tem que olhar. Olha, Faria sentido que sim. Se alguém souber, fala aí. Como mensagem de esperança, quando você acha que não, na minha vida já não tem mais chance, isso é uma besteira. Tem aquela historinha do Curadars, que o Curadars tinha mais ou menos o poder de ver quem tinha se salvado, enfim, não sei o quê. E aí ele vê uma senhorinha chorando, e a senhorinha chega perto dele e ele fala assim, pode ficar tranquila, que entre a ponte e o chão deu tempo. Essa é muito forte, né? Essa é muito forte. Essa é muito sempre Ou existe seja, a possibilidade. existe a Eu possibilidade. acho que a misericórdia de Deus Não é isso? deve te dar a chance, né? Sim, Pro ela pior, cara, Eu acho o que cara tem que ter uma convicção muito grande de que Pra recusar eu isso, vou recusar. Sim, Tanto que é o único pecado. Exato, é isso que eu ia falar. Vai lá. O pecado contra o Espírito Santo é justamente... Isso. Não é você... eu tô aqui andando, o Espírito Santo me deu um conselho, eu rejeitei. É outra coisa. É você... Porque o Espírito Santo, ele tá sempre tentando e a porta tá sempre aberta. E aí, foi até importante... Que é estreita. Exato. Ela tá sempre, você sempre pode voltar atrás e se arrepender. Até o último momento da sua vida. Ele está lá e ele está insistindo, ele está te chamando. Às vezes de forma mais aparente, às vezes de forma menos aparente. Haja paciência, hein? E a gente tem que... Dele, né? Dele. Tem que imitar lógico. essa postura. O ponto não é você ficar cutucando o cara que fez a cagada e falar, e aí, você vai se arrepender? Eu te perdoo. Você tem abertura. Você dá abertura. Estou pronto para perdoar. Esteja aberto. Né? E estar aberto, olha, é um negócio que o orgulho ele é como se ele fosse uma mão fechada. Você fica segurando aquela... Abre a mão. No arrependimento... Não se arrependeu. Isso é uma coisa que o Olavo falou, o Olavo não é muito bem referência pra isso, mas nesse caso acho que ele tá certo. Ele mesmo falava que não era, porra. Você já pediu perdão por pisar no túmulo Pô, dele? mas aí... Enfim, o Olavo, ele falava que... Não, tem uma alegria, um alívio no arrependimento. Porque quando você se arrepende, e você se arrepende perante Deus... Então, a gente busca Não, esse sim, alívio, eu tenho um certo alívio justamente por Isso. causa disso, mas eu fico pensando, poxa, queria voltar e não ter feito, sabe? Mas Sim. enfim. Exato. Não, e é ótimo, você não fez de novo, né? O assassinato
mas ninguém... Não. Foi o último. Embora, né? Por isso você não pode pedir desculpa, porque já morreu porque você matou, é verdade. É, claro. Não foi o que eu tinha aqui. Ele explicou a piada sem perceber, você viu? mas Por isso que com ele você não Foi uma fica, metalinguagem. Já pequei de novo. Entendi. Não, mas peraí. Eu queria organizar esse pensamento que pra mim ficou confuso. Essa é a contrição, né? Não, calma, antes isso. disso, você falou Então, uma na coisa. contrição. Você falou que a misericórdia... que Ela também é justa. Tem uma justiça na misericórdia. Mas Então, e que ela parece injusta. Isso. O que isso quer dizer? Eu ia entrar nisso você depois entrou da contrição você e começou atrição. nisso, mas vai chegar lá. Tá, então, é contrição. justamente pra deixar a ponta solta e aumentar a retenção, pro cara ficar quando Ou ele seja, vai a contrição falar. é quando você se arrepende de verdade, que nem Isso. esse caso aí. Que é um ato interior. Você olha pro mal e você se arrepende dele porque ele é mal e porque ele ofende a Deus. Exato. Contrição. Não só a pessoa, Deus, sobretudo. Exato. E aí vem uma espécie de uma convicção, assim. Você tem uma tristeza, um alívio, uma convicção. Não, isso é errado, eu sei que é errado, Opa, porque então. é errado. Não quero dizer nada, mas você tem uma tristeza, tem um sentimento. Não, pô, Ele tava é que não guardando isso. precisa Olha, ter olha, sentimento. Ó a quanto mágoa ele guarda. guardada. Olha o quanto Olha a mácula ali. né? Pode porque ter uma pra mim a tristeza. diferença entre contrição e atrição é que a atrição é um pouco assim, eu sei que é errado, mas eu não consigo entender por quê. Não, eu não consigo deixar nem de fazer. sentir, Cara, nem... às vezes você consegue se arrepender sem entender por quê, por virtude da fé. Se o sujeito tem uma fé muito grande, ele fala, eu não entendo por quê, mas eu sei que Deus proclamou que isso aqui é errado e não pode desculpa. Então, mas qual é a diferença então da contrição para a atrição? A atrição é uma espécie de arrependimento também, que não obviamente, como todo sentimento ele é interior, enfim, não tem como não ser interior. Mas é um arrependimento não pelo mal em si. Mas você se arrepende, por exemplo, de que, eu fiz isso aqui é pecado mortal e eu vou pro inferno. Mais pelo medo de ir pro inferno. Ou então, isso. eu fiz isso aqui, teve essa consequência negativa na minha vida. Você sabe que é errado, mas você se arrepende mais das causas, dos acidentes das do que da consequências essência. do... Exato. E veja, na palavra atrição, tem uma coisa ali no radical dela que ajuda você a entender bem o negócio. a gente falou disso. Que a atrição, ela vem de atrito. É o mesmo radical. Então é como se fosse uma coisa exterior que tá te de incomodando, fora, mas ela tá fora, sabe? Ela não Entendi. tá no âmago mesmo, não tá dentro. Né? Não é tá errado, não sei o quê. Eu aceito de coração. Porque normalmente o cara, quando ele tá com a atrição, ele fatalmente vai cometer de novo. Não que o cara que não se arrependeu, que da contrição não consiga. Né? É porque o pecado ele vem a tentação, você pode fazer de novo. E às vezes faz Mas até é mais pior. fácil o cara cometer um pecado de novo Quando é a uma atrição. Atrição fatal. Você... É uma atrição fatal. Que Mas, pariu. é fácil dar exemplos dessas coisas, porque a gente vive num mundo pós-revolução sexual, por exemplo. Sim. Então, quando você chega, logo que eu me converti, os primeiros, né, você falava assim, eu tô já namorando, tô aqui, a gente, dois adultos, os dois consentem e a gente pode transar e isso não vai fazer eu não entendo o mal que isso faz porque estão os dois de acordo, a gente tem planos de casar, eu não entendo esse mal. Mas eu realmente ia lá, confessava, me arrependia quando acontecia e tentava não fazer. Eu achava que isso era atrição. Mas ele não teve nenhuma consequência negativa, quer dizer, teve uma consequência espiritual que eu não consegui entender. Às vezes você tem Não a virtude da atrição. obediência. Isso é contrição também. Não. A minha pergunta é... Eu tenho a virtude da desobediência. O lance tá errado, você se arrepende porque ofende a Deus. E ofendendo a Deus, não quero ofender Por a Deus. obediência eu não quero ofender, isso é ok. Exatamente. É o que eu fazia. Exato. Não, então, pode ser que seja uma contrição, entendeu? Entendi. Agora, o ponto é o seguinte, Deus, ele é tão misericordioso que ele perdoa mesmo a atrição, que é um arrependimento imperfeito. Né? Então, e ele perdoa, e isso é uma coisa particularmente católica pela confissão. Né? Se você se arrepende perfeitamente, na teoria você está perdoado se você morrer, né? Mas se você tem um arrependimento imperfeito, você pode também, se confessar, ser perdoado. E aí entra um ponto que é o seguinte, às vezes a gente fica nesse, atrição não vale de nada, então, né? Tem que confessar, não é preso do sacramento. A atrição, sabe a água mole em pedra dura? Né? De Acaba virando tanta atrição, você. você pode se tornar
contrito. Pela confissão. Exato. Aí. Você se deparando constantemente com aquilo, e em algum momento você fica, cara, o pecado sexual, que eu acho que é o mais prevalente, É o mais comum. É. E é o que mais parece inocente, né? Exato. Como nesse caso que eu falei, né? Você descabelou o palhaço, espancou o macaco, descascou a banana, você não pegou um tanque de guerra E passou por cima de 10 passou por criancinhas, cima de um orfanato enquanto atirava numa idosa. Você não fez isso. Mas é um pecado. Mas é um pecado grave. grave. É um desrespeito direto a Deus. Inclusive, ele falou, ele falou, não faz isso. E você falou, tô fazendo. Eu acho que não olhando pra ele, cara. Desculpa. Espero que não. Puta, É a última coisa que imagem! Você ainda avisa, tô fazendo. Aqui, ó. Isso talvez deixe a pessoa muito desconcertada, ela pare. É verdade. Porque ele tá vendo, viu, que você não merda, saiba. puta Ele tá lá. Onisciência é um negócio. Eu não conseguiria conviver com isso. Não sei como ele aguenta. Imagina ver todas as vezes de todo mundo. Por isso que Jesus sofreu daquele jeito no Horto das Oliveiras. Suou sangue. Suou sangue. Porque é um negócio pesado mesmo. Não, mas se você pensar isso, todos os pecados do mundo. E quando tem um livro da. Dá um qual negócio. é aquele livro? Agatha Christie. Não. Daquela. Jorge Malta. Uma espanhola, mexicana, de língua espanhola. Isabel Allende. Que é uma beata. Teresa? Que Santa mostra. Teresa d'Ávila? Não. Que fala do sofrimento de Cristo, de todo o Calvário. Ela teve visões beatíficas, coisas assim. Eita. Eu vou pegar aqui o nome já. Ela escreveu um livro e quando eu li esse livro é que eu me toquei, apesar de a gente ler a Bíblia, né? Porque lá é muito condensado e tal. Que naquele momento que Deus está em agonia no Monte das Oliveiras, não é que ele pensou, os pecados do mundo. Você fala os pecados do mundo, ficam... pecados do mundo desde que eu nasci, os pecados do mundo. De efeito. Mas pra aí, nós é, né? Aí o cara, ela descreve assim, não, todos os pecados que cada indivíduo, no presente, passado e futuro, ele viu, sentiu, tava ali na... Cara, é muito sofrimento. E pecado, a gente tá falando desses, mas a gente também tá falando do cara que pegou menina de 3 anos de idade, a gente tá falando de um cara que matou... Do Estado. A gente tá Agora falando de pensa todos. que, para além disso, para Cristo é uma ofensa pessoal. Então você tem que imaginar o seguinte, que eu acho que é um exercício mental ótimo, talvez. Imagina uma pessoa que você... As pessoas que você mais ama. na sua vida. Todas, você consegue ter acesso imagina sua mãe, todas as sua merdas. mulher, seus filhos. Agora imagina que você vê ao mesmo tempo aquela vez que o seu filho pensou mal de você, aquela vez que a sua mãe te negligenciou quando você era criança, uma vez que a sua mulher pensou em te trair, mas não traiu, ou uma vez que ela traiu, dependendo do caso. Então, assim, é tudo ao mesmo tempo. É impossível. Isso é uma fração do que ele estava sentindo ali. Tem uma descrição sobre esse episódio num livro muito bonito que chama A Vida de Cristo, que é toda baseada nos evangelhos, né? Daquele J. Pérez de Urbel. Vale a leitura, porque primeiro que o cara escreve muito bem, entendeu? E ele faz essa descrição com alguma poesia e muito drama, né? Quer dizer, que é o drama, é o grande drama, né? Sim. Aquele momento no Monte das Oliveiras ali não é para... Bom, é para Deus, né? Para qualquer eu ia dizer. Era Deus. Dos pontos da literatura, mas né? era Deus Justamente sofrendo você como homem, né? Isso personalizar, né? Porque também às vezes a gente cai naquele erro de falar, ele era Deus também, tem uma... Aí é Sendo Deus é mas não é, ele homem, sofria como homem. Né? O que eu tô falando é a dolorosa paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo por Ana Catarina Emmerich. Eu já ouvi o nome, mas... Cara, esse livro é muito bom para quem quiser. Legal. Conta a história, porque aí conta, por exemplo, a ceia, como eles chegaram, como era o lugar. Então, o Urbel também faz essa... É uma das coisas, das grandezas da literatura, né? Personalizar. Sim. Que nesse caso foram visões beatíficas, a gente acredita que... sim. É um pouco mais que revelação literatura. privada, você não tem obrigação de acreditar. E pro pessoal, que eu não gosto quando a gente fica muito católico assim, porque daí os protestantes ficam... Ele não gosta? Não, Imagina os santos. Imagina se gostando. Não, tudo que a bem, gente tá falando de Imagina o seguinte, olha, da mesma forma que o pastor, às vezes, ele dá um exemplo da vida dele pessoal para ilustrar uma coisa, e o pastor é um irmão, além de ser uma autoridade religiosa dentro dos meios protestantes, é um irmão.
Às vezes você ouve o testemunho do seu irmão. Sim. É como se fosse um irmão que está contando um testemunho em livro. Sim. Então, assim, e é um irmão assim, que Exato, aparentemente era um ótimo cristão contando o testemunho. Claro. Não, Então, nesse ponto tem vários interessantes que não precisam ser... Tem o do Thomas Merton, que é a Montanha dos Sete Patamares também, que é um livro belíssimo, que conta toda a história da conversão dele, assim. Tem várias coisas interessantes nesse sentido que a gente tem que pegar e aproximar. Tem uma história que eu sempre comento, já comentei até aqui, que essa para mim é uma história de perdão que supera todas as que eu tive contato, né? Que é aquela do cara que eu vi aqueles Discovery... Home and Health. Não, é o outro, ID, de investigação Discovery. Sim. O cara, ele tá chegando em casa com a família e dentro de casa tem um assaltante. Aí tem um cara, ele mata, ele atira em todo mundo, só que morre a mãe e o irmão. Sobrevive ele e o outro filho. As investigações começam e descobrem que o filho que sobreviveu foi que arquitetou tudo. Ele queria matar a família toda para ficar com tudo. Só que o pai sobreviveu. E o que o pai faz? O cara foi condenado à morte. O pai perdoou e ele fica apelando para que o moleque não seja morto, né? Não seja, porque ele fala, eu vou fazer ele se converter, eu vou fazer ele se arrepender disso, ele vai pro céu comigo. Cara, vai ser... É um negócio. É o Espírito Santo mesmo. É um negócio. Você fala, cara, eu não chego nem perto, né? 10%. Mas então, mas aí é que tá. Ninguém chega. Ninguém chega. Então, Então, Primeiro porque não é teu filho. não mas mesmo assim, né? Se pensar bem o mal que ele fez pros outros dois, né? Sim. São outros dois filhos. E agora, dois filhos, o filho e a esposa, né? E aí, trazendo de volta, porque esse é um arrependimento, assim... Não, o perdão, é um primeiro perdão o perdão genuíno. do pai, né? Isso, que você fala, cara, perdão o cara genuíno. fala, eu vou salvar esse moleque. E agora, religando Vou salvar a alma com... desse moleque. E esse é um perdão que ele só é possível por amor. E, sobretudo, por amor a Deus. E um sim. amor a Deus que, lembra, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O que isso significa? Você ama a Deus. Porque Deus é bom e você não tem como não amar o bem. Na lei dele, você tem que salvar essa alma. E calma, você se ama por amor a Deus, porque você sabe que você não presta. Né? E aí, você não prestando, você ama a Deus, você sabe que Deus te ama, você fala, se ele me ama, então eu tenho que me amar. É um caminho muito bom para perdoar. Que o padre me fala assim, pô, se Deus perdoa tudo que você faz, então, por que você não perdoa? E esse é o ponto. Quando você olha pro outro e fala, o outro não presta. Mas eu já fiz os 2 passos anteriores, então. Né? E aí entra o seguinte, eu acho que a gente foca muito no arrependimento e pouco no amor. Porque esse lance, por exemplo, do cara descabelar o palhaço, do cara que tem um estilo de vida homossexual, mas acredita que aquilo é errado, não estou impondo sobre ninguém, por favor, STF, não me prenda. É o seguinte, você tem um caso em que o arrependimento ali, ele não faz... Na cabeça, no coração da pessoa não tá ligando. O ponto é o seguinte, quando você começa a se aprofundar no amor a Deus, você tem proximidade com as Escrituras, você faz as suas orações todo dia, você pede ajuda a Deus, em algum momento você vai pecar, isso já aconteceu provavelmente com todos nós aqui, em algum momento, com algum pecado específico. Você vai pecar, você vai sentir aquele prazerzinho, e aí você vai, de tanto ter contato com o amor de Deus, você vai falar, cara, por causa disso eu tô negando esse negócio aqui. E você fala, realmente... Eu realmente me arrependi. Isso aqui eu me diverti. Nossa, desculpa. E é engraçado que parece uma indiferença, mas não. Mas aí realmente dá uma dor. Você fala, caraca, que idiota. Por que eu fiz isso? Saca? É como você olhar, por exemplo, uma pessoa que sacaneia a própria mãe e imagina que no ato, sei lá, o cara pega um empréstimo no nome da mãe, o cara pega o cartão. Já tem vários casos aí de gente que sacaneia a mãe. E o cara, no ato, ele se lembra que ele não estaria vivo se não fosse por ela. É um negócio assim... É meio isso. Dói. E aí é que entra o lance da misericórdia, veja. A misericórdia, ela é justa. Não porque ela seria justa na lei natural, né? Mas porque a gente cometeu o maior pecado possível e foram misericordiosos, e Deus foi misericordioso conosco. E se ele foi misericordioso conosco, é injusto não ser misericordioso com o próximo. Bom, é a passagem do último domingo, se eu não me engano, ou do penúltimo. Isso, do 70 vezes 7. Do servo que vai, o patrão vai cobrar a dívida. E aí o servo fala, pelo amor de Deus, que é uma puta dívida enorme. Servo, né? O servo. Você falou o servo, o achei que servo era é aquele bicho viadinho, indo lá cobrar a dívida. O servo. Mas aí, não. O servo vai lá
e pede, pelo amor de Deus, eu não posso pagar, me deixa pagar em vez. Aí o patrão fala assim, o senhor, né? Fala, pode ir, então, eu te perdoo a dívida inteira, não precisa nem me pagar em vez, não sei o quê. Beleza. Aí ele chega, acontece tá saindo, a mesma coisa com... vem um carinha, tá devendo um nada, tipo, uma Vai dar um moedinha. sacode. Aí o cara, porra nenhuma, dá umas porradas no cara, e aí o Não, senhor... e bota ele na jaula, encana. Pode ele... botar em cana. Pô, me perdoa, ele faz a mesma súplica, né? E aí o senhor fala, não, meu, então você não vai ser perdoado também. Exato. É mais ou menos isso. A gente E é aí- perdoado por coisa... Mesmo que a gente seja o cara mais legal Sim. do mundo, a gente já foi perdoado por É coisa... dessa coisa que Jesus fala, o cara pergunta, mas quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Jesus fala, não, 70 vezes 7. 70 vezes Ele não está 7. dizendo que você tem que se perdoar 490 vezes. Mas a conta não, pô, perdoei já 427. Enquanto você pô. estiver vivo. Tá no fim, O cara já não, ele torcendo já simplesmente... 491. Agora eu posso dar ele. Eu imagino que A o questão é sujeito... justamente, cara, perdoar é perdão, cara. Esquece, acabou. não tem... E não é assim, ó. O que eu tenho que perdoar? Não, você tem que perdoar tudo, menos se o cara... Não. Não. Perdão. Perdão é perdão. E eu imagino que tem muita gente que acompanha a gente que não é cristão, mas o cara dá algum valor aos valores cristãos, né? E aí o cara fala, pô, esse negócio de... Tem até algumas religiões tradicionais em que o cara não leva o perdão tão assim, né? Então você tenta olhar para a realidade, né? Você tá bom, não acredita que o sacrifício de Cristo é literal, acredita que é simbólico, sei lá, não importa a sua crença. Você olha para a realidade, né? Você vê que você já fez muita cagada e saiu ileso. Mas assim, mais muita. As pessoas... Você vive fazendo cagada e saindo ileso hora ou outra, né? E muitas vezes você recebe coisas que você não merece. Ele, na verdade, pra você, se você parar bem para pensar, pense em qualquer qualidade que você tenha. É inteligência, é talento musical, é talento artístico, sei lá, enxerga bem, não sei. Alguma habilidade que você tenha. Eu não enxergo tão bem, mas eu enxergo. O que já é um milagre. Você nunca mereceu isso, né? Sim, você não fez... Nunca mereceu um óculos. Você não fez nada para merecer isso. Você só recebeu, assim, de graça. As pessoas estão fazendo menos que isso, né? O cara tem orgulho de ser, sei lá... De um negócio que ele nunca... branco, algo que negro, nasceu, amarelo. né? Porra, você nasceu assim, você não mereceu. Exato. Então, tem coisas que você tem que são boas que você nunca mereceu. Então, assim, há uma misericórdia, na própria ordem cósmica, você nota uma misericórdia que existe. Porque, olha, se Deus é misericordioso e Deus é onipotente e controla toda a realidade, é óbvio que a misericórdia dele vai estar presente e visível aos olhos de qualquer um que contemple a realidade como ela é. E você nota que, dado esse fato, é de fato injusto você ser meticulosamente implacável com a justiça por cima dos outros. Não funciona. Realmente não funciona, não faz sentido. E aí é bom a gente também, de novo, porque as pessoas interpretam isso muito errado. Um juiz, por exemplo, tem que ser justo nesse, né? Existe você tem que saber separar. A gente está falando assim de relações interpessoais, de pessoas, né, que E o perdão espiritual não tem nada a ver com a punição física. A punição física tem que vir. Porque a punição, é isso que eu estava falando também hoje de manhã. A punição traz justiça, inclusive para o punido. Porque, uma ideia hipotética, um país muito louco, assim, em que os ladrões não são punidos, por exemplo. Sim, uma coisa totalmente fora. O cara aqui, os ladrões, pessoas assim. Sim. De repente... Chegam até a presidência, às vezes. Né? Isso, inclusive, é falta de misericórdia, isso não é misericórdia. Então, aí que eu ia chegar. O cara, aí vem o ladrãozinho no bairro ali, começa a assaltar todo mundo, não sei o quê. De repente, um dos donos... Se a justiça funciona, a justiça vai chegar, cara, você assaltou, vai ficar 6 meses em cana, num ano, sei lá. Beleza. Aí o cara já pensa 2 vezes, da próxima vez... Não acontece. Aí o cara vai chegar e amarrar o cara no poste, como já aconteceu, encher o cara de porrada. Ele vai ter uma pena muito pior do que a pena que ele teria se a justiça tivesse sido Quando você é justa. muito brando com o lobo, você está sendo duro com as ovelhas. Então você não tem... É uma falta de amor ao próximo e de misericórdia com quem está sofrendo, você evitar punições nesses casos. Né? E aí é por isso que existe a lei secular. Né? Inclusive, a lei positiva, ela tem esse... A lei positiva, ela tem um dever natural, por assim dizer. A lei positiva deve expressar a justiça que está presente na lei natural. Então, não tem essa. Você não pode fazer isso porque você está sendo duro com os outros. Você não está... Inclusive, você está por soberba, por um orgulho, por um excesso de amor próprio,
você não quer lidar com o desconforto de ter que punir uma pessoa, porque dependendo do tipo de pessoa que você for, das suas sensibilidades internas, dói você punir alguém, e você tá deixando os outros se fudendo pra você se preservar e não sentir essa dor, né? Isso acontece muitas vezes. E aí... É, coisa do pai que pune, fica mal, mas, cara, sabe que não pode, tem que, cara, não adianta. Né? Aí, eu acho que para finalizar, a gente falou... Pros finalmente? Bastante. A gente tem a questão que o pessoal que não é cristão, na verdade, compreende muito mal e vive jogando pedra na gente, que é o fato de que nós amamos o pecador e não o pecado, certo? Certo. Então, quando a gente perdoa, quando Deus perdoa, Ele perdoa e a gente também. Se você dizer para um cara, cara, isso vai te fazer mal, vai fazer mal para sua alma, vai fazer mal, não significa que você está... E o cara desobedece, fala, não, isso aí não quero... Você, não, então eu odeio ele, precisa... Você vai pro inferno. Não, talvez até vá. Não, mas você tá... o dedo... Mas não assim, é seu você papel. tem que falar... exatamente, quem vai julgar não é você. Né? Na hora lá, você esse não vai mal, estar lá. é o mal que você está fazendo Você não vai também, estar lá. porque você está já condenando antes de saber, antes de... Né, você está se colocando Você no até lugar. pode, dependendo do caso de qual é o tom da conversa, você fala, rapaz, Não, se você não então, parar com isso aí, vai dar ruim. Mas você já está na ponta do escorregador, cuidado. Não, mas aí é outra coisa, é outra coisa. Mas, assim, tem gente que a gente conhece, que a gente vê, né, principalmente quando você vai lá para a Caracolândia do Twitter. Gente já condenando assim, tudo. Assim, tudo, né? O cara é mais católico que Cristo, o cara é mais cristão que Cristo. Não, tem o cara que, assustador, né? Você fala, pô, peraí, o cara né? morre e aí o cara lá no Twitter faz, este aí com certeza está no fogo. Exato. Pô, cara... Você não sabe se o cara se arrependeu de última hora? Não faço então, isso assim, com ninguém. Mas nem pode ser o pior. Então, e aí tem esse caso, um exemplo prático que é evidente, e ninguém vai negar isso aí. Você tem um ente muito querido que a tua mãe começou a usar pedra. A mãe tá fumando pedra. Fumar pedra Fumar pedra é ruim. Você não vai ficar... mamãe, que bom que a senhora tá fumando pedra. Que legal. Fica aí, quer um cachimbo novo? Essa latinha tá muito decadente pra senhora. Eu compro cachimbo aqui na tabacaria. Você não vai fazer isso. Você vai falar, mãe, tá errado esse negócio. Você não vai tolerar que ela fume pedra na sua frente. Sim. Mas aí trancar ela no quarto. Sim, no caso, sim. Mas tem aquela coisa também do cara que vê... O Olavo falava muito isso também. Tipo assim, tem coisa que você também não pode ficar enchendo o saco do cara. Porque não, né? Exato, do tipo, porra, você tá fumando muito, você tá bebendo muito, chato, você tá no seu chato. Cara, fala uma hora que seja adequada, você chega e fala, cara, puta, presta atenção, isso aí também. Mas você vai enchendo o saco do cara todo, o cara vai... Aí tem um negócio... Porque às vezes o cara não faz por amor, ele faz simplesmente pelo prazer de repreender, né? De falar, nossa, melhor que você, eu não mano, faço por que você bobagem. fuma tanto? Cara, olha a minha saúde. Sempre que eu vou falar uma coisa assim, eu penso nas minhas dificuldades. Sim, exato. Assim, que eu tenho dificuldade de largar isso ou de fazer isso. Que seja um joguinho, não sei o que. Eu penso na hora. Eu falo assim, puta, antes de reclamar, pensa, porra, cara, vê essa dificuldade que você sente com aquilo, que você tem facilidade com isso, é a dificuldade que ele tem e vice-versa. Então, às vezes falta um pouco as pessoas darem um passo à frente para perceber o outro, né? E se colocar. É a famosa tira a trave do olho. Né, meu? Tira a trave do olho. Exatamente. E que é, inclusive, uma passagem engraçadíssima, né? Tinha um negócio ali, né? O verbo... Nem tinha futebol ainda. Como é que ele pôs Na trave. Mas aí, você precisa... Uma dúvida que estava até no nosso... que a gente não falou, é necessário o arrependimento do outro para o seu perdão? Você pode perdoar, porque às vezes você nem sabe se o cara se arrependeu ou não. Por isso, eu falei isso. Quer dizer, provavelmente quem eu tenho que perdoar, provavelmente não quer o meu perdão. Até porque ele acha que nem fez coisa errada. Porque o cara é um psicopata. Tô já... entendeu? Então, continua. Mas você deve perdoar? Mesmo assim? Sim, eu acho sim. Acho que sim, né? Sim, mas é que o perdão ele não... Sim, é que sim, você está perdoando, mas o perdão não é efetivado quando o outro não aceita. Sim.
Então, É que eu tô falando em termos humanos, né? Porque Deus, ele tudo bem, se você não se arrepender, ele não... Ele não é efetivado quando... Não, você não sofre pena alguma, mas ele não está sendo perdoado. Ele não está sendo perdoado, você está perdoando, entendeu? Sim. Num plano... Não, e você está sendo, né, porque você está imitando fazendo a Cristo, sua né? parte. Você está... imagina, se você não perdoar, pronto. também você também está Descobri, já sei como ilustrar isso. É o olhar de Cristo. Ele olhou para Pedro e o Pedro aceitou o perdão. Exato. E olhou para o Judas e não aceitou. Okay. Paciência. O olhar você tem que dar. A imitação de Cristo é essa. O olhar tem a obrigação de perdoar. Exato. Muito bem. Então, eu queria... Vocês querem falar mais coisas? Não. Eu queria terminar com o padre Michelino, o grande padre Michelino. Um abraço para o padre Mickey. Querido, Michelino, ele fez uma homilia sobre perdão. Aliás, foi de onde veio a ideia de fazer esse programa. E ele deu motivos pelos quais perdoar é bom, inclusive, para você. Se você for um egoísta do cacete... Perdoe. Então, ele não falou com essas palavras, né? O Michelino não usou essa palavra. Ele usou palavras mais elevadas, mas é mais ou menos assim. As vantagens de perdoar. Primeiro, paz interior, que é óbvio. Palavras mais elevadas, individualista do... O perdão é necessário para a saúde mental, ele reduz, isso cientificamente, que o pessoal adora, reduz o estresse, depressão e promove uma mente saudável. Ela fortalece os laços interpessoais. Você tem que perdoar também para dar exemplo e mostrar o poder da graça e da compaixão, né? Inspirando a fazer o mesmo. Traz crescimento espiritual, porque o princípio do amor e da misericórdia vem do próprio Deus, né? Então, já que vem dele, você vai ficar maior, aí só serve para quem acredita e para quem quer crescer espiritualmente. Uma libertação emocional, por causa da mágoa, você consegue... e você também demonstra maturidade e autossuperação. Ele é preventivo, isso é importante, a gente chegou a resvalar também no programa, contra ciclos de vingança. Por que né, sim, a vingança nunca... A lei de Talião, que era a que tinha antes dos hebreus, era justamente olho por olho, dente por dente, aí os caras falam, olha, já começa a reduzir o ciclo de vingança. Começa a melhorar. Aí chega a Cristo e fala, não, 70 vezes 7, acabou, perdão. Então, você consegue reduzir isso. E aí reduz o peso do passado, é bonito, eu achei bonito isso. Liberta os fardos do passado, abrindo espaço para um futuro feliz. A humildade, você cresce na humildade, na virtude da humildade. Você consegue compreender melhor os erros humanos, inclusive os seus. E quem perdoa é mais livre e mais feliz. Então, um abraço para o padre Michelino. Muito bom. Perdoe por egoísmo que seja, mas perdoe. Isso aí, inclusive, pode ser resumido tudo em uma frase só. E esse nosso programa inteiro a gente gravou isso tudo à toa. É uma frase do Seu Madruga. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Sabe, o Seu Madruga. Fechamos com chaves de ouro. Essa piada não vou nem explicar, hein? Galera, é porque o nome do programa é Chaves. E aí tem uma expressão muito famosa. Fechar com chave de ouro. E aí... Agora foi bem. Corta.